Essa é a nossa sexta aula da matéria de História da Igreja e o autor dela, David Rubens de Souza, Origem e Desenvolvimento da Fé Cristã. Falando de História da Igreja, fala evidentemente do desenvolvimento da fé cristã. Como ela se desenvolveu, tem a ver com a igreja? É evidente que tem a ver com a igreja. A fé do crente, a fé do cristão, ela tem tudo a ver com a história da igreja. E quando eu digo história da igreja, gente, me entenda, por favor, não é história de uma denominação, não é história, digamos assim, de uma corporação religiosa. Vai ter informações disso? Evidente que vai ter informações disso, mas sempre tendo foco na história da igreja, no sentido igreja de Cristo e como se deu-se isso daí. Página 70, Concílios Ecumênicos da Igreja, a começar pelo Concílio de Nicéia, página 71. Bom, o Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica, que ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho de 325 depois de Cristo, na cidade de Nicéia, da Bitínia, atual Turquia, tá? E o concílio foi realizado nas acomodações do Palácio Imperial. O imperador já estava comandando o concílio. Digamos, o poder político estava decidindo os rumos teológicos da igreja vigente da época, tá? E aqui já tinha o corpo como um todo de uma igreja já visível, uma igreja... Eu não vou falar aqui para designar o direcionamento do corpo de Cristo, não é o caso. Tanto é que nós vamos entender que em Lutero, anos depois aqui, 1200 anos depois, houve a saída, digamos assim, dos protestantes, oriundos os evangélicos, que seja da igreja estatal. Aqui é a ideia da igreja estatal, minha gente, tá? Tanto é que foi nas dependências do palácio, do governo, tá? É como se fosse hoje reunir os pastores lá em Brasília para direcionar como seria, digamos assim, o direcionamento da igreja brasileira. Até um absurdo de se pensar, mas como é história, a gente tem que passar por isso e trazer a explicação para vocês, tá? Queridos, e para definir a natureza, ou melhor, tá? Está aqui, compareceram cerca de 320 bispos, além de inúmeros presbíteros, diáconos e leigos, dirigidos pelo bispo Ócio de Córdoba, para definir o que foi definido em Nicéia. A natureza de Cristo mediante a ameaça do arianismo, doutrina segundo a qual Cristo era o ser criado mais elevado, o arianismo, né? E estes clérigos vieram de toda a cristandade, incluindo a Ásia Menor, Palestina, Egito, Síria, com um número massivo de bispos do Oriente. O resultado do concílio foi definido por 300 votos que o arianismo seria rejeitado e que a redenção proposta por Atanásio seria a base constituinte do credo de Nicéia, confirmando a união da cristandade e a divindade de Cristo. Ensino de Atanásio sobre a pessoa de Cristo. O que o Atanásio, em resumo, definiu? Definiu o seguinte: o Deus único criou, sustenta e governa o universo por meio da sua razão, sabedoria ou verbo. O verbo de Deus, no sentido mais estrito, porque somente Deus pode salvar a humanidade, pagando a dívida dos pecadores e tornando-os semelhantes a Deus. Ário foi deposto e condenado como herege. O credo de Nicéia diz o seguinte acerca do tal do Ário, tá, gente? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de luz, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação, viveu entre os homens e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai novamente e virá em glória para julgar vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Formidável, maravilhoso, o credo de Nicéia, é isso aí. Só que a questão é o seguinte, gente, tudo foi resolvido, está dentro da Escritura, dentro da Palavra de Deus, só que teve a mão do governo, tá? Eu não estou dizendo que o governo da época, que o Constantino decidiu que está aqui. Foram os bispos que decidiram, os presbíteros, diáconos, leigos, o pessoal cristão que decidiu, tá? Não era ainda a igreja
Católica Romana, enquanto ciceroneada de outros santos, outros deuses, imagens, essa coisa toda. Não, não era assim nesse momento. Mas a questão é a seguinte, a mão do governo já estava ali, já foi crescendo com essa ideia. Um pouquinho do certo, um pouquinho do errado, um pouquinho do duvidoso, um pouquinho da certeza e por aí vai. Observe, tá? Vamos entender isso aqui, história isso aqui, tá, pessoal? Então o Concílio de Nicéia não resolveu definitivamente a controvérsia, tá? Muitos bispos ficaram insatisfeitos e um desses bispos foi Eusébio de Cesareia, considerado o pai da história da igreja. Atanásio não deu atenção ao Espírito Santo, nem usou uma terminologia fixa para expressar a unidade dentro da Trindade, ficando essas questões a cargo dos pais capadócios mais à frente, tá? E aqui na página de número 73, pessoal, para quem tem a matéria em mãos, tem o livro em mãos, um livro muito bom, muito interessante, História da Igreja, Edições Ibad, que é a que eu estou usando aqui nesses vídeos. O Concílio Ecumênico da Igreja Primitiva, aqui tem os vários concílios, as várias datas, os locais, qual era o imperador da época que estava envolvido nos concílios, tá, pessoal? E as conclusões que eles chegaram, tá certo? O Concílio de Nicéia, o de Constantinopla, o de Éfeso, Calcedônia, Constantinopla de novo, teve 3, né? E o de Nicéia novamente, tá aqui todas as decisões, os nomes envolvidos e tal, quem mais apareceu, quer os hereges, quer os que estavam corretos e por aí vai, tá? E os pais capadócios, na página 74, a relevância dos capadócios está na defesa que fizeram da unidade de Deus. Afirmaram que a unidade, a única divindade existente simultaneamente em 3 distintos modos de Pai, Filho e Espírito Santo. Os capadócios que começaram com a questão da Trindade. Aqui temos a importância dos capadócios, os pais pós-nicenos do Oriente, os pais pós-nicenos do Ocidente. Aí vai aparecer pessoas como Ambrósio, João Crisóstomos e outros também. O monasticismo, vou citar para vocês, página 76, um dos fatores que contribuiu para o surgimento do monasticismo dentro da igreja foi a doutrina do dualismo, carne e espírito, tá? A tendência de considerar a carne má e o espírito bom resultou em uma tentativa de fuga do mundo. Por isso o monasticismo. O pessoal vai viver em mosteiro, vai viver enclausurado para ver se consegue parar de pecar. É um absurdo, tá, gente? Então, alguns cristãos buscavam crucificar a carne e desenvolver a vida espiritual pela meditação e pela ascese, tá, gente? Antão nasceu em Conan, no Egito, é considerado o fundador do monasticismo. Conta-se que Antão ouviu em uma igreja a leitura do Evangelho de Mateus 19:21. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. Saindo da igreja, doou suas terras, vendeu os móveis e distribuiu dinheiro aos pobres. Separando-se da aldeia onde morava, passou a viver em sepulcros onde tinha visões. Logo começou a receber visitas de muitos monges. Então, Antão, o pai dos monges, ele morreu com 105 anos de idade. Você já ouviu falar do Santo Antão, tá? É esse cara aqui. No Ocidente, o monasticismo contou com a adesão de Ambrósio e Agostinho, mas o grande nome do monasticismo ocidental foi Bento de Núrcia, que instaurou a regra de São Bento no monastério fundado no ano 529, no Monte Cássio, entre Nápoles e Roma. Fato que a Bíblia nunca pediu. O monasticismo a Bíblia nunca pediu, gente. A Bíblia pede, até interessante a gente lembrar, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Como que você sal da terra e luz do mundo? Testemunha o próximo, amar o próximo e assim por diante, me enclausurando. Eu vou ter uma vida aqui, se eu ficar fechado aqui, eu vou mortificar os desejos da carne, eu vou só ter uma vida espiritual, eu vou parar de pecar. Não, gente, isso está errado. A pessoa pode ser o que for, a pessoa pode estar onde estiver, gente, ainda será pecadora. Aonde que eu descubro isso? Basta a gente ler a Bíblia.
Pegue os profetas do Antigo Testamento, ninguém se julgava superior a ninguém. Ninguém se julgava sem pecado, inculpável. Paulo, o grande Paulo, gente, meu Deus, né? Ele declara, Deus veio salvar os pecadores, né? Dos quais eu sou o principal. Então não tem essa ideia que eu vou me enclausurar, vou me fechar, não vou receber ninguém, vou ter uma vida totalmente antissocial que seja, enclausurada para que eu pare de pecar. Ninguém vai conseguir isso. Ninguém. Zero. Tá? Questões para reflexão aqui na página 77. O que contribuiu para a elaboração das grandes doutrinas da fé cristã por parte dos pais da igreja? Qual modelo de igreja predomina na Idade Antiga e qual o seu significado para a compreensão da igreja hoje? Vamos ser sinceros, eu tenho certeza absoluta que de igreja antiga, a igreja atual não tem absolutamente nada. Essas bases históricas que eu passei para vocês aqui, gente, seria a igreja católica hoje. Tá? É a igreja católica hoje. E olhando para isso daqui, gente, o que a igreja católica, com todo respeito aos católicos, tem pessoas muito dignas no catolicismo, mas eu estou dizendo aqui enquanto igreja, o que ela tem da igreja antiga? O que ela tem da igreja, como ela começou, como ela era? Ora, sejamos sinceros e sejamos muito claros, né? Não é ser pragmático. Ela não tem absolutamente nada da igreja antiga. E devagarinho o evangelicalismo também está mudando. Vamos lá, unidade 2, página 79, Idade Média, declínio da igreja romana. Declínio da igreja romana, vamos lá. E de fato, capítulo 1, página 81, Igreja Cristã e o surgimento do islamismo. Tá? Idade Média é um conceito pejorativo criado por autores do renascentismo para refletir a um período de quase 1000 anos. Jacques Le Goff ensina que o termo resulta da vontade dos humanistas italianos, desde o século XIV, de retornar às fontes da antiguidade clássica em sua pureza e autenticidade filológica. Segundo McGrath, a expressão Idade Média também tem relação com a tentativa da reforma protestante de retornar ao texto sagrado, reencontrar o cristianismo das origens e denunciar uma igreja católica presa ao visco da cidade terrestre e que se tornou indiferente aos ideais do Evangelho de Cristo. Isso aqui é cheio de verdade, tá? Entre a antiguidade clássica e o renascentismo, o período medieval, ele foi considerado como um período de profunda decadência cultural, intelectual e religiosa. Foi considerado como uma interminável noite que os raios de sol da reforma do século XVI, enfim, dissiparam. Então, a Idade Média, a igreja da Idade Média, ela vai para um campo pejorativo, tá, gente? Então, entenda a igreja da Idade Média, toda a grande igreja católica apostólica romana. É a grande igreja da Idade Média. Não tem outra igreja cristã, digamos assim, que carregava as bandeiras do Evangelho com todos os seus erros, com todas as suas canonizações, as suas beatificações, com todas as suas imagens. É a igreja da Idade Média, de onde saiu o evangélico protestante, o evangelismo, por que não dizer os crentes protestantes. Reforma protestante vem desse termo até, inclusive, tá? A igreja no início da Idade Média. No início da Idade Média, o monasticismo havia crescido e estava por toda parte. Monges e abades juntaram-se aos padres e bispos na luta pela conquista do poder. Cadê o ato de parar de pecar? A igreja possuía fortes aliados em toda parte. Por outro lado, os governos seculares passavam por incertezas e fortes conflitos. Os governantes levantavam e caíam, não tinham autoridade completa e duradoura. O antigo Império Romano caiu em 476. A Europa estava à beira do caos até o 9º século, quando o Império de Carlos
Magno se estabeleceu, tá, gente? Quase todos os seus sucessores foram homens fracos, muitos deles procuraram o exílio de Roma, o auxílio de Roma, melhor dizendo. Então, quando entende Igreja da Idade Média, me parece que, assim como os governos não tinham estabilidade nenhuma, a Igreja também estava caindo. Entenda a Igreja aqui, vou frisar de novo, Igreja Católica Apostólica Romana.